Boa noite, amigos. Que bom estar com vocês na casa de Deus, como eu falei na oração, para podermos louvar o Senhor como fizemos, orando, vendo aqui a família da nossa irmã, que estará selando sua vida com Jesus, onde Jesus também fará um compromisso com ela, de prepará-la junto com ela e seu lar, para morar eternamente no céu, na sua segunda vinda. Essa é a promessa de Jesus, eu creio nela, e tenho certeza que, ao Senhor Jesus voltar, nós poderemos matar a saudade desse Deus maravilhoso. A Palestina, lá na região de Israel, é um dos locais em que mais receberam presença de chefes de estados, reis, governadores, políticos, pessoas comuns, mas é uma das regiões em que mais as pessoas visitam, talvez, tal como a Disney e outros pontos desse planeta. Mas eu digo para vocês que o ser mais importante do universo, não só um chefe de estado, mas o príncipe do universo também esteve na Palestina, e o nome dele é Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus ele nasceu na Palestina, exatamente lá em Israel, e quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia, você que está nos ouvindo pelo canal YouTube, você também alcance sua Bíblia, coloque os filhinhos do lado ali, tire tudo que vai roubar sua atenção, para que nesse momento, com a Bíblia aberta, nós possamos usufruir melhor o que Deus tem para cada um de nós. Mateus capítulo 13. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele sempre esteve pregando, e a cada dia que ele pregava, uma multidão de pessoas seguiam a Jesus Cristo, cada dia surgia mais pessoas, grupos, adultos, crianças, pessoas que queriam ouvir a palavra de Jesus. É bem verdade que nessas pessoas que seguiam Jesus, havia pessoas sinceras, tinha pessoas que eram curiosas, tinha pessoas que seguiam Jesus porque eram carentes, Outros eram forçados, quem sabe, pelos parentes, Quem sabe a mãe forçou, você vai ter que ir comigo. Aí o menino, tá bom, não vou ficar sozinho aqui em casa, eu vou com a senhora, minha mãe. Alguns, quem sabe, constrangido, a esposa, não, você tem que ir comigo, eu quero apresentá-la para as minhas amigas. Ou quem sabe, a esposa, meu bem, vamos comigo lá seguir a Jesus, eu quero que você ouça Jesus. Não sei qual era a forma que as pessoas estavam ouvindo a Jesus, mas a Bíblia diz que era uma grande multidão. Eu quero ler com você Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, para você entender o contexto aonde Jesus estava. Mateus 13, 1 a 9. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se uniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava ao pé da praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra parte caiu na terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Essa introdução para você entender o cenário. Jesus saiu pela manhã para poder pregar, sempre um grande número de pessoas o seguiam Jesus, e aquela multidão eram pessoas com vários corações, com várias maneiras diferentes no seu coração. Eles eram pessoas com mentes diferentes, cada um tinha seus conceitos e preconceitos. As mentes, os dados familiares, para ele poder avaliar a mensagem de Jesus, era diferente uma das outras. Uma mente era contrariada a outra mente, Havia ali mentes confusas, pessoas com medo, pessoas apaixonadas, pessoas desiludidas, pessoas confusas, solitárias. Na verdade, havia muitos corações feridos e corações amargurados ali. Mas, quem sabe, alguns de nós poderemos nos ver nesse grupo de pessoas que estou aqui apresentando. Dentro dessa multidão,
está ali alguém que representa você. Certamente, nesse meio, existem pessoas que vão representar a nossa vida aqui. Eu desejo que nessa noite você possa olhar nos exemplos que eu vou apresentar, ver se a sua vida se compara com algum desses personagens, e então fazer a melhor escolha da sua vida nessa noite. Você percebe aqui que nós vemos aqui 3 elementos muito importantes nesse texto que eu registrei aqui. Primeiro nós vemos um semeador. Havia um personagem aqui que é o semeador. O segundo elemento interessante que é a semente, que foi distribuída. Vocês percebem que a semente ela foi distribuída em alguns locais diferentes. E você também percebe que houve 4 tipos de solos diferentes. Então, Jesus aqui ele estava querendo explicar, e no versículo 9 ele fala assim: quem tem ouvido, ouça, né, o que eu estou explicando para você. A intenção era que as pessoas prestassem atenção e depois fizessem aplicação, pudesse ver alguma coisa que estava combinando ali. Os discípulos estavam seguindo Jesus, e outro grupo de pessoas também. Jesus tinha por costume pregar por parábolas, quer dizer, ele contava algo para as pessoas tentar entender aonde sua vida encaixava nisso. Nessa noite também eu quero pregar dessa forma, para você que está nos ouvindo e para o grupo de irmãos que estão aqui presentes. Falando do primeiro elemento dessa parábola, dessa história que Jesus contou, ele fala sobre o semeador. Pastor, quem seria então esse semeador? Meus queridos irmãos, o semeador é o próprio Deus. Traduzindo o personagem aqui, diz que o semeador saiu a semear. Deus saiu por esse mundo a semear provas do amor dele para conosco. Então Deus, o próprio Deus, é esse personagem chamado semeador. Mas também Jesus, ele também é o semeador. Quando nós vemos aqui no capítulo 13 e o verso 37, eu vou ler para você. Numa outra parábola está assim: então Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Então, Deus é o semeador, Jesus também é o bom semeador, porque ele pessoalmente esteve aqui na terra e ele semeou a palavra, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós percebemos também que o semeador também é o Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 8, que o Espírito Santo é como o vento, que sopra onde quer, e a cada fôlego do Espírito Divino é uma palavra de Deus. Então o Espírito Santo é um ser que está aqui para confirmar a presença de Deus Pai, Deus Filho, né? E Ele mesmo está aqui. É como se o Espírito Santo fosse a chuva que precisa irrigar a planta para que ele possa crescer. Agora, o quarto elemento, que é o semeador também, pode ser eu e você. Nessa aplicação que eu posso entender que Deus me convida, te convida também a ser um semeador. Porque o semeador tem uma função, ele deve levar algo que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Nós percebemos aqui que havia o semeador e havia agora também a semente. Pastor, então eu já estou começando a entender. Se Deus, ele distribuiu aqui na terra o amor, deu provas de amor, Jesus veio aqui, também foi um semeador, o Espírito Santo está ali para poder adubar, para fazer crescer essa semente, e Deus também me convida para ser uma pessoa que venha transmitir a semente. Então a semente deve ser, logicamente, a palavra de Deus. É verdade, a semente é a palavra de Deus, é a Santa Bíblia. A semente que nós semeamos não só fala de Jesus, mas ela conta da própria pessoa de Jesus. Existe um livro chamado Parábolas de Jesus, ele está traduzido em vários idiomas nesse mundo, inclusive um dos seus exemplares está lá no Pentágono, nos Estados Unidos. Faz parte da biblioteca dos Estados Unidos, eles apreciam esse livro lá. Vou ler um trechinho para você, no livro Parábolas de Jesus, que diz assim: a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contido a vida da planta.
Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. O próprio Jesus disse aqui: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E aquele que pela fé aceita a palavra recebe a própria vida e o caráter de Deus. Você percebe? Então, se o primeiro personagem, que é o semeador, é na pessoa de Deus Pai, é na pessoa de Deus Filho, que é Jesus, é na pessoa do Espírito Santo, e Deus também me convida para ser um semeador, a semente agora é o produto que precisa chegar no seu objetivo final. Num certo ponto parece até uma incoerência Jesus ser o semeador e no mesmo tempo ser a palavra, ser a semente que deve chegar ao nosso coração. É verdade, porque o próprio Jesus, ele sendo o Salvador, veio e pregou sobre o Salvador. Quando ele, certa ocasião, foi para o templo, e diz a Bíblia que ele levantou em um dado momento, pegou o livro de Isaías e começou a ler, e em um dado momento ele falou assim, que ele era o ser que aquele texto estava falando. Então, se o primeiro personagem é o semeador, o segundo personagem é a semente, que é a Bíblia, é a pregação, é a palavra, né? O que vem a ser, então, o solo, pastor? Bem, nós precisamos agora ter uma atenção especial para o solo, porque eu creio que é a parte mais importante nessa mensagem dessa noite. Aqui, nesse momento, nessa parábola, a atenção não deve ser focada para o semeador, nem muito para a semente, mas para o solo, porque no solo é que acontecem algumas reações. Jesus, então, no capítulo em Marcos, ele fala assim: quero que vocês dêem atenção para essa parábola. A semente plantada aqui em 4 solos diferentes, vocês vão perceber que ela vai ter 4 resultados diferentes. Então, a chave da parábola aqui é o que nós vamos entender, o que vem a ser esse solo. Eu poderia até traduzir que essa parábola poderia ser a parábola dos solos diferentes, quer dizer, do chão diferente, da terra diferente. E qual é a diferença entre eles? Pegue a sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e verso 19. Porque como Jesus contou o sermão, contou a primeira palestra aqui em forma de parábolas, depois ele fica assim, mas nós não estamos entendendo. Então Jesus começa agora a explicar o que ele havia dito anteriormente. Então ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, deixa eu ver melhor dizendo, versículo 18, atentei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. E o que foi, exatamente aqui. O que acontece? Cada pessoa, esse caminho aqui, esse solo, é o coração de cada pessoa. Na nossa plateia aqui, cada pessoa tem um pensamento e tem uma personalidade, e Deus respeita a nossa personalidade. E a forma que a mensagem chega no nosso coração, nós agimos de maneira diferente uma da outra. Deus tem um plano dele para conosco, mas normalmente nós podemos agir de uma maneira aqui diferente. Então teve uma parte da semente, como foi dito no início aqui, teve uma semente que caiu no chão, né? Caiu na beira do caminho, e veio as aves, e veio e tirou, né? Essa semente provavelmente caiu sobre a superfície da terra. Muitas vezes a superfície da terra estava dura, como muitos solos são, né? Mas então o que acontece? Muitas vezes nosso coração pode ser um coração duro, a verdade pode chegar em nossa vida e nós resistirmos, acharmos que não seria para nós. A verdade é que aquela semente muitas vezes foi pisada, as pessoas passavam por ali e a semente foi pisada. Algumas vezes a mensagem é pregada e nosso coração pode estar duro, e então as pessoas passam a rejeitar, e Jesus queria dizer que poderia ser pisado. E então no versículo então está apresentando aqui, então o que acontece? Muitas vezes essa semente, quando a palavra de Deus chega na nossa vida
e ela não entra no nosso coração, não é porque ela não tem poder, é porque nós não abrimos oportunidade para ela. Quando meu sogro ainda era vivo, lá no interior de Minas, eu estive lá, eu lembro quando várias vezes ele plantava a sua roça de milho, muitas vezes as aves vinham para tirar ali do chão a semente, ou se não puxar o brotinho que tinha, e às vezes ele colocava ali espantalho, ele gritava, certa ocasião ele comprou rojão para poder espantar as maritacas que ali atacavam o seu milharal. Pois bem, muitas vezes, assim como aquelas aves vinham destruir a roça do meu sogro, o inimigo de Deus não quer que a semente, quando é jogada para o coração do ser humano, ela desenvolva. E então, muitas vezes, as preocupações do dia a dia, as coisas, os prazeres, roubam de nós o desejo de conhecer a palavra de Deus. O segundo tipo de solo vem a ser o solo rochoso. Nós encontramos no verso 20, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tendo raiz por si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando então a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus agora ele explica qual o tipo do segundo solo. Era um solo pedregoso, né? É um solo que ele recebeu a mensagem, mas a mensagem não conseguiu desenvolver ali raízes. A mensagem caiu sobre a terra, quem sabe saiu o primeiro brotinho, tentou forçar ali a ultrapassar a superfície da terra, mas não alcançou. Temos aqui uma pessoa que pode até ser uma pessoa entusiasmada, recebeu a mensagem, ela gostou do pregador, né? Não teve problema em ouvir a mensagem, aceitou rapidamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aceitar a mensagem rapidamente, tomar decisão, não é errado não. Nós não podemos questionar uma pessoa que ouve a mensagem e aceita logo. Nós temos dois personagens, São Mateus ou Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Jesus passou e falou assim: vem, segue-me. Mateus deixou tudo que tinha e seguiu Jesus. Temos outro personagem, o etíope. Ele estava passando por Israel, por Jerusalém. Ele estava lendo o livro de Isaías. O Filipe passou e perguntou se ele entendia. Num estudo bíblico somente, ele tomou decisão e foi batizado. Então não tem problema em a pessoa tomar uma decisão, mas essa decisão deve ser uma decisão firmada, não pode ser uma decisão superficial. Você tem a régua para medir? Não tem, eu também não tenho. Mas o nosso papel então é levar a mensagem. Mas só que tem um detalhe aqui. O versículo 21 diz: assim, pois, não tinha raiz, chegou então a angústia, a perseguição por causa da palavra, e ele então ele se ofende e foge. Bem, meus amigos, cada um de nós temos problemas. Algumas pessoas têm vício, outras pessoas têm más pensamentos, outras pessoas têm desejos fortes no coração. O que nós vamos fazer? Abandonar a Cristo porque nós estamos com problema? Não, é afirmar com Jesus Cristo. O Senhor Deus não deseja nos abandonar, mas muitas pessoas têm abandonado Cristo por causa, no momento que chegou os problemas. Naquele mesmo livro que eu falei para você, Parábolas de Jesus, que se encontra lá no Pentágono, nos Estados Unidos, diz o seguinte, na página 49, Cristo requer a entrega sem reserva. Aqui que está o segredo: entrega sem reservas ao serviço, e um serviço não dividido. Cristo exige o coração e a mente e o intelecto e as nossas forças. Cristo não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente de Jesus. Então, fica a dica. Terceiro tipo de solo que você viu ali foi num certo momento, que está aqui no versículo 22. Mas a semente que foi semeada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica então infrutífera. Esse terceiro aqui é um coração de uma pessoa que pode estar aqui, pode estar nos ouvindo. É um coração do ouvinte de um terreno espinhoso. Significa que é uma pessoa inconstante. Ele ouviu a mensagem, entrou no coração, a semente começou a germinar, saiu o brotinho, começou até a romper a terra para poder desenvolver. Mas diz o texto aqui que
coisas aconteceram, houve um duplo pecado. Os prazeres do mundo e a busca por riqueza fez ele desistir de permitir que aquela semente desenvolvesse. Sabe, muitas pessoas com justificativa legítima de que estão buscando cuidar da família, têm perdido a oportunidade de trazer e manter a salvação na sua casa. Deus faz uma advertência quando diz o seguinte: muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas. Toda a sua energia é absorvida nas empresas comerciais e ele sente-se obrigado a desprezar as coisas de natureza espiritual. Ele se sente tão responsável com as coisas materiais que ele abandona as coisas espirituais. E é o que acontece. A segunda característica aqui desses espinhos vem a ser a fascinação por riqueza. Alguns não só se preocupam com o bem-estar da família, de manter os compromissos, não, ele quer mais e muito mais, e assim vai avançando a tal ponto que não tem tempo mais para Deus. E algumas vezes não tem tempo para a família, e às vezes não tem tempo mais para nada. Você se lembra do jovem rico? Ele queria ter a vida eterna, mas ele não abria mão das suas riquezas. Cristo, ele deseja ser a única peça importante do nosso coração. E por fim, no versículo 23, diz assim: mas a semente que caiu na boa terra, essa é aquela que ouve a palavra, ele a compreende, esse frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. A despeito de as três primeiros solos, ou três primeiros tipos de coração, rejeitar a mensagem, a palavra, o quarto tipo de solo é aquele solo, de um solo que permite que a mensagem, que a palavra de Deus, é uma pregação, que ela entre no coração. Ela penetra na alma, penetra na mente, entra na consciência e também agora parte para a vontade. Essa aqui é aquela semente que foi recebida, é aquele que obedeceu a palavra de Deus. E o que acontece? Vai ter frutos. É o fruto da fé. Esse último solo, ele é totalmente ao contrário do outro. Ele permitiu que a mensagem entrasse no seu coração, não fez bloqueio, não pensou isso, não pensou aquilo, deu oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, deixe que Cristo faça entrada no seu coração. Deixe que Cristo tenha morado no seu coração. Que você seja uma pessoa do coração ávido a ouvir, a receber a mensagem de Deus e ter frutos positivos que tenha resultados eternos. A nossa irmã, nessa tarde, nessa noite, estará dando oportunidade para que Cristo possa fazer da sua vida um canteiro de bênçãos, aonde, através das lutas e também das bênçãos, ela e sua família possam se preparar para estar com Cristo no céu. Amém? Nós vamos terminar a mensagem nesse momento. Vou agora me retirar para o preparo e logo nós voltamos para o momento do batismo. Nesse momento, nós louvamos a Deus por termos essa oportunidade de estar aqui apresentando a Andresa ao universo celestial. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, existe festa no céu e também festa na terra. Os nossos irmãos não estão todos presentes, certamente, mas eles estão vibrando porque, mais uma vez, o Evangelho, que é vivo, alcançou um coração ávido para poder crescer. E que o solo do seu coração, Andresa, seja frutífero para a mensagem que agora entrou no seu coração e possa conduzir ao coração das tuas crianças, da tua família também. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, nós te louvamos ao Senhor porque o Senhor sempre esteve em busca do ser humano aqui na terra e o Senhor encontrou o coração da Andresa para poder entrar e fazer morada na sua vida. Nós pedimos a Deus que a palavra de Jesus possa ser presente no seu viver e que no seu lar, na sua casa, nos seus familiares, Cristo possa ser o regente, possa ser ali o líder e possa ser aquele que venha trazer as bênçãos espirituais para ela. Seguindo, Pai, a ordem do Mestre, eu batizo a Andresa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados e a escrita do seu nome no livro da vida. Amém, Senhor.